Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte do nosso podcast Tu Porém. Estamos começando mais um episódio para comentar este livro maravilhoso que é O Mil Cairão ao Teu Lado. E os comentários, é claro, você bem sabe, eu não faço sozinha. Nós estamos sempre acompanhados dos nossos convidados maravilhosos. E agora eu tenho aqui a honra de estar também com a Gabi. A Gabi, que ajuda aqui na Igreja do 15, no Ministério da Comunicação, na música. A Gabi tá em todos os lugares também, então traz sempre bons comentários. E, Gabi, é muito bom ter você aqui novamente. Amém, obrigada, Fê. Olá, irmãos, estou empolgada para esses 2 capítulos que a gente vai ver agora, que são muito interessantes também, muito aprendizado de vida eu tive aqui. Mas bora lá, porque é muita coisa para falar, né? Então eu vou apresentar aqui a Ju. Irmãos, a Ju é alguém, assim, muito especial, porque a gente trabalhou junto. E ela é jornalista, né? Como meus irmãos viram no episódio passado. Mas, além disso, a Ju é alguém, assim, muito especial. É uma pessoa que a gente vê a busca dela para as coisas de Deus. Então, é a minha admiração, pessoal. Ju, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, Gabi, pelas belas palavras. Olá, irmãos. Um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhar os conhecimentos que nós aprendemos, né? E aí estamos com a nossa anfitriã, né? Que apresenta o podcast que vocês já conhecem e participa aqui. Eu tenho certeza que teremos comentários muito enriquecedores a respeito da história e que vocês possam aproveitar e ler esses 2 capítulos que são muito interessantes, que a gente começa a ter uma reviravolta, né, na história do Franz e da sua família. Então que você possa acompanhar e aprender com a gente nesses 2 capítulos. Então, bora lá começar mais um episódio. Bom, esse episódio que nós estamos fazendo aqui é o episódio de número 50, onde nós vamos comentar os capítulos 11 e 12, né, do livro Mil Cairão ao Teu Lado. Mas antes, como sempre, vou dar um breve resumo para você, meu querido ouvinte, que caiu aqui de paraquedas, não sabe do que a gente tá falando. O livro Mil Cairão ao Teu Lado conta a história do Franz Hasel e da sua família, que eles vivem ali no período da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Eles são todos, né, eles são adventistas. E o livro vai apresentar o testemunho dessa família, como que eles viveram, né, a fé deles nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos aqui para o capítulo 11, que nós temos a oportunidade de ter novamente, né, de retornar para a visão da Helene, que no episódio anterior acabou que ela teve que sair lá, né, da cidade dela, de Frankfurt, e buscar morada em outras casas, né? Que aí o governo, inclusive, começa a obrigar, né, algumas pessoas a receber, né, as famílias. Só que tinha um problema, a família da Helene era muito grande. E aí eles, com famílias grandes, eles acabavam dividindo. E a Helene insistiu em não dividir a família, né, ela queria que os filhos estivessem perto dela. E acabou que a família dela ficou sobrando ali. Então eles não
não tiveram ali no começo uma casa pra eles ficarem, né? E eles acabaram sendo levados até pra uma pousada lá, foram recebidos pela dona da pousada. Nossa, um amor de pessoa, só que não. Muito carinhosa. Ela que acabou colocando eles num quarto, né? Qualquer ali, enfim. E essa dona da pousada, ela também não deixa eles ficarem lá por muito tempo, né? Ela acaba expulsando eles de novo. E a Elene acaba indo pra um edifício, né, por um lugar que era uma antiga lavanderia. Então, assim, sabe esses prédios abandonados que a gente vê em São Paulo? Se você mora em São Paulo, tem vários prédios abandonados. A Elene estava nessa situação, ela teve que ir até este lugar para viver ali com a família dela. Então, imagina uma situação totalmente insalubre de você viver. E o que eu achei, assim, que pegou muito o meu coração, que a gente até comentou, né, da Elene, dela se demonstrar tão forte, né, nas situações. Pela primeira vez, né, que menciona aqui no livro, eu vou até ler o trecho, né, pela primeira vez em todos os anos de guerra, ela se desesperou. Naquele frio de doer os ossos, sentou-se na cama e chorou como se o coração fosse despedaçar. E você que tá lendo, né? A gente que tá lendo, a gente sente isso, porque ela passou por tanta coisa e tem mais outras coisas pra passar. E você se sente nessa questão de desespero, né? Porque ela tava longe de casa, não tinha uma morada, ela acabou de ter uma bebê também que tava doentinha, né? Tem essa preocupação também que recém-nascidos eles são muito, né, vulneráveis. E quanta coisa, né, pra cabeça da Elene naquele momento. Até os filhos dela se surpreendem, veem a mãe chorando, né? Eles ficam, mamãe, não chora, não chora. E a gente vê, a gente comentou, né, a gente comentando aqui que o Franz era humano, a gente vê também que a Elene era humana, né, que ela chega no limite, e eu acho justíssimo ela chorar nesse momento, ela ter esse momento, assim, de desespero, porque realmente, né, você passa por muita coisa e às vezes você não tem tempo de sentir aquilo, e quando você sente e vai, e começa a chorar, enfim. A gente já começa o capítulo dessa forma. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer? Nossa, eu achei muito forte essa parte que fala assim, que em todos os anos de guerra, até aquele momento, essa foi a primeira vez que a Elene se desesperou. Fala assim no capítulo, né? Nossa, eu achei assim muito forte, porque a gente vê que ela era uma mulher assim muito forte, muito sábia em todas as situações. Só que chegou esse momento onde ela se desesperou. E vamos tentar imaginar a cena. Ela tava numa antiga lavanderia. E essa lavanderia era um lugar abandonado. Não tinha porta, as janelas eram quebradas. Tinha alguns pedaços de gelo. Então era um lugar totalmente frio. Fala que tinha uma latrina, né? Onde ficava saindo um cheiro insuportável ali pra onde eles estavam, né? E, gente, eu vi essa cena, eu fiquei imaginando, meu Deus, como que era? Como é que devia ser? Que coisa difícil, né? E aí fala que a Elene, ela chora, né? Se desespera ali naquele momento. Eu fiquei imaginando essa cena. Mas eu tenho certeza absoluta que lá no fundo, mesmo com esse desespero, lá no fundo do seu coração, ela pensava em Deus. Ela orava a Deus, ela pensava em Deus em todo momento, pensava nos seus filhos. E ela tinha fé de que Deus, ele ia mudar a vida dela, que ia dar uma nova vida, uma nova esperança, né? E aí, com isso, eu fiquei pensando, veio um pensamento assim na minha mente, com os altos e baixos que a gente tem da vida, né? Porque o livro vai falando, né, que sempre Elene, ela tem aqueles altos e baixos, né? Aqui era um momento de muito baixo que ela tava com a família dela. Mas graças a Deus, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre os Jostes, né? Que foi uma família assim muito querida, que acolheu eles. Então, assim, depois ela meio que foi pro alto, né? E eu fiquei imaginando assim como é na nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem altos e baixos, e eu lendo esse livro, é importante a gente saber que não é só com a gente, né? Não é só com a gente, todo mundo tem esses altos e baixos, mas assim como a Elene,
eu acho que é importante a gente sempre ter essa confiança em Deus, né? Em todos os momentos, assim. No momento mais desesperador da nossa vida, a gente ter aquela espera em Deus e aquela confiança em Deus. E pode falar um pouquinho do Josh já? Nesse momento? Tá, eu vou... Porque, assim, foi uma família, assim, muito querida, que eu fiquei muito emocionada nesse capítulo. E é interessante porque nos Joshes falam assim que eles não tinham a obrigação de acolher aquela família, né? E aí eu lembro que tem até uma fala que Helene, né, no livro, que fala assim que os Joshes, quando eles estavam comendo, eles deram um pouco dessa comida, né, pra Helene e pros seus filhos, o quanto eles quisessem. E eles sempre faziam isso. E aí, quando eu li essa fala, eu fiquei tipo, poxa, mas eles não já estão na casa deles? Como assim ele tá dando comida? Eu achei que eles já estavam comendo, normal, né? Eles tinham hospedado e tal. Mas o livro fala que não. Que, tipo, eles não eram obrigados a acolher eles não eram obrigados a dar comida pra eles também. Então, assim, a gente vê que foi uma bondade de coração mesmo dos idosos Joshes, né? Que eles acolheram, eles deram comida. Fala que aos domingos eles levavam eles pra igreja também. E eu achei fantástico, assim, os altos e baixos da vida, mas que Deus sempre cuida de nós. É bem interessante essa parte dos Joshes mesmo, porque eles são pessoas singulares, assim, na vida de Helene, né? Porque ela tá ali numa situação vulnerável, com 4 crianças, né? E precisando se manter, né, não só forte pelos filhos, mas fortes pelo marido que estava fora, forte por ser cristã, né? E os Joshuas, eles são ali pessoas que realmente foram enviadas por Deus, né? E é interessante a gente falar disso, porque no capítulo anterior a gente acabou de falar que Franz, ele foi salvo por um anjo, né? E aqui é a vez de Helene, mais uma vez, tendo em sua mão o poder de ser um testemunho vivo e ser salva também por 2 anjos, né? Porque da situação que ela estava para a situação que ela vai, é muito grotesca a diferença, né? Então a gente consegue perceber que eles conseguem, a partir desse testemunho, de ter essa preocupação, né? Helene ter essa preocupação de deixar os seus filhos perto dela para que eles possam contemplar e entendam que a partir do momento em que o caráter está sendo formado, eles estão precisando da mãe, eles ficam ali tão próximos dela que a situação pode estar ruim, pode estar boa, e eles continuam juntos, né? E aí existem algumas situações na casa dos Joshes que me impressionam bastante, né? A gente começa aí com o fato de Helene ter que carregar os 50 ovos. Gente, imagina num contexto de guerra, em uma carroça, não era carro que nem a gente tem hoje em dia, mas uma carroça, você levar 50 ovos, não era 10, não era 20, não era 30, eram 50 ovos intactos de uma cidade para outra, no frio que fazia, né? Eu imagino que a neve, ela deva deslizar muito as rodas dos carros, né? Então, naquele contexto, Helene, ela sabe que é uma dificuldade, e aí ela entrega esses ovos na mão de uma criança, que também é o seu filho mais velho, e ali eles fazem uma oração que, não sei se você foi uma criança arteira, né, querido ouvinte, mas eu fui uma criança arteira e eu sempre fiz essa oração para que Deus recuperasse o que não era recuperável, né? Para que Deus colocasse, quando eu quebrava o vidro, Deus ia lá e dava uma coladinha só para não apanhar. Então ali a Helene faz uma oração nesse sentido também, né? Para que os ovos não estejam quebrados quando a senhora Josh, que cedeu a casa, o espaço, sem ter obrigação nenhuma para os seus filhos e para ela morarem, para que não estejam quebrados, né? E aí Deus, ele sabe como atender as situações em cada um dos detalhes que a gente pede, sabe? Então, é muito interessante observar essa situação, porque apesar do contexto da guerra, que já era um contexto geográfico muito difícil, muito dolorido, a gente consegue observar Deus nos detalhes também, né? Então, ela tem ali a oportunidade de testemunhar através de detalhes, e Franz também tem essa oportunidade em pequenas coisinhas que acontecem e que a gente vê a providência de Deus, né? O Franz, ele se deslocando de um lugar para o outro, e aí a gente lê um pouquinho mais o texto, e aí a gente percebe que os soldados que foram enviados para aquele lugar foram mortos quase que 100%. Então, a gente percebe o cuidado de Deus em cada um dos detalhes, em cada uma das ordens, quando a gente
começa a ser fiel a ele, né? Então, o passo tem que partir da gente. E aí, Helene testemunha, né, desse prazer que é servir o Deus que ela serve e guardar isso no coração, né? E aí, ali a gente consegue perceber também o quanto que as pessoas eram hostis, né? Porque ninguém queria abrigar a Helene e os seus 4 filhos, porque com certeza deveria ser um gasto. As pessoas pensavam muito na logística das coisas, né? E elas não tinham um Deus a quem elas serviam. Então elas não confiavam nesse Deus que poderia prover todas as coisas, mesmo em meio à guerra. E aí Helene acaba na casa dos Josh, e aí passam um período curto de tempo e eles começam a admirar Helene, pedindo para que ela more com eles também. E ela sabe que a presença dos Josh na vida dela foi realmente uma providência de Deus, né? E eu acho, assim, dos pontos da história, é isso que sempre me deixa muito intrigada, a forma como eles voltam e adoram a Deus, a forma como eles se arrependem e voltam e adoram a Deus. Não é sempre o contexto, eles poderiam aqui se revoltar de várias formas, de muitas maneiras. Assim como nós também temos os nossos motivos para se revoltar contra Deus e que muitas vezes nós reclamamos, sim, mas ela estava numa situação em que era necessário um desespero, que era possível, né? Uma situação de muita dor, muito sofrimento, e mesmo assim ela continua glorificando o nome de Deus, né? Então, eu acho que é uma grande lição pra gente aprender que muitas vezes nós não vamos estar no nosso melhor momento ou na nossa melhor parte da vida cristã, mas que nós precisamos voltar, ajoelhar e adorar o Deus que nós servimos. Gente, e essa situação do ovo aqui, eu fico imaginando que desesperadora deve ter sido, né? Porque assim, a senhora Jost, ela pediu pra Helene levar uns ovos, né? Até Frankfurt, até a cidade, pra trocar por outras coisas, né? E aí, acaba que no meio do caminho, Kurt, né? Ele cai em cima desses ovos sem querer e ela acaba ouvindo barulho, né? De como se eles estivessem quebrados. E aí ela fica tipo... Porque, gente, imagina, você tá sendo acolhido numa casa por bastante tempo e aí essa pessoa te dá um voto de confiança de tipo, eu tô te dando meus ovos pra você trocar e me trazer, e aí esses ovos quebram. Eu acho que eu ia ficar, tipo, muito desesperada nesse momento, pensando o que a senhora Josh vai pensar de mim agora. E aí, acontece que essa mercadoria chega lá em Frankfurt, né? Só que acaba que ela é trocada. E aí, esses ovos não conseguem chegar até Helene. Na verdade, ela tem que esperar mais ou menos uma semana para ela conseguir pegar eles de volta. Mas isso é um ponto que eu acho interessante, assim. Ela volta para casa sem os ovos, sem nada. E o livro fala que a senhora Josh, ela fica desconfiada de Helene, né? Ela fala assim, nossa, mas como assim você levou os meus ovos e não traz? Helene explica toda a situação, né? Que era verdadeira e tal. Mas a senhora Josh, mesmo assim, ainda fica assim com aquele receio de Helene. E eu fiquei imaginando que angustiante deve ter sido assim pro coração de Helene, mas ao mesmo tempo que ela confiava em Deus. Então assim, ela fazia orações que ela sabia que Deus de alguma forma ia mostrar a verdade, tanto que todos os dias ela olhava pela janela para ver se os ovos chegavam, né? Porque o mercador disse que eles iam voltar. E depois de um tempo, os ovos eles chegam e eles chegam intactos. Então, a senhora Josh tem a cena assim que ela tá abrindo ali os ovos e a Helene fica tipo olhando assim e orando, Senhor, faz um milagre. E quando ela abre, estão todos intactos. E ufa mesmo. E aí eu fiquei imaginando, pensando assim, por que Helene ela não conseguiu pegar os ovos naquele mesmo dia e levar para casa? E eu pensei que talvez assim, Deus ele pode ter regenerado os ovos naquele mesmo momento, ou talvez ela tenha perdido esses ovos, digamos assim, e eles tenham chegado depois de uns dias, porque, quem sabe, Deus usou outra pessoa para trocar esses ovos e para eles chegarem totalmente inteiros lá na casa, que eu acho que foi uma providência divina que aconteceu. E é interessante que depois disso a senhora Josh diz que ela nunca mais vai desconfiar de Helene, né? Porque ela viu que foi verdade. Então, assim, Deus, ele fez um milagre nos ovos, para que eles estivessem totalmente intactos, e ele ainda restaurou a confiança da senhora Josh em Helene, porque tudo isso porque ela confiou, né? Deus é justo e ele nos ajuda quando a gente precisa a restaurar as coisas.
Sim, e voltando nessa questão do cuidado de Deus, eu acho bonito como Deus, ele usa, né, as pessoas. Que às vezes a gente vê direto, né, a gente vê esses vídeos no Instagram, eu sempre comentei, assim, com o pessoal, eu sempre me emociono nesses vídeos, dessas páginas de pessoas fazendo bem pra outras pessoas, né? E tem essas páginas famosas no Instagram, o lado bom das coisas, sei lá, enfim. E eu acho bonito a gente acompanhar também na vida da Helene, porque todas as vezes que ela teve alguma dificuldade, teve alguma pessoa que ajudou. É mencionado, acho que uma amiga dela também, que ajuda ela nesse capítulo. Os Joshes, assim, também. E aí a gente vê que Deus, ele... E eu acho que é um ensino também que Deus, ele não usa somente essas questões sobrenaturais. No caso do Franz, ele foi salvo por um anjo. Mas Deus, ele usa os seres humanos também, né? E essa eu acho que é a beleza da coisa. Porque toda vez que tem algum ato bondoso, é Deus se manifestando, né, nas pessoas. A bondade vem de Deus. E continuando nisso, eu acho muito bonito do Joshes, que chega lá pra Ennis um menininho, né, com 12 anos lá da França, que completamente abandonado. Ele estava todo sujo, as unhas grandes, enfim. Ele chega lá pro Joshes e eles acolhem o menino, né? A Helene até ajuda a senhora Josh a dar banho nele e tudo mais. E eu acho tão bonito a forma como essa senhora acolhe, e ela sente até vontade de adotar ele, né? O Adam. E a gente conhece um pouquinho da história dele, que ele vivia na França, né? Com a mãe e com a irmã. Infelizmente, a mãe dele acabou falecendo, e aí ela entrega, né, uma correntinha ali, que essa correntinha é muito importante também, que ele leva no pescoço, que tem a foto delas. E ele tá lá, né, na Alemanha, ele é raptado, ele é levado, e ele tem a vontade, o sonho, né, de reencontrar a irmã. Infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu espero de coração que ele possa ter encontrado. Mas a gente vê a atitude da senhora Josh, que também, como a Gabi bem mencionou, também era cristã, né? Ela era luterana. E a gente vê a atitude dela de cuidar desse menino também. E é bom, porque a gente vê que a humanidade pode ser boa, né? Às vezes, num contexto de guerra, né? Que eu acho que a guerra é o ápice da desgraça humana, né? Da destruição, né? Porque desde o Éden, a gente só destrói, né? O ser humano, a gente ganhou uma capacidade, infelizmente, de destruir as coisas, né? De retirar a vida, né? A morte se fez presente. E é muito lindo de ver as pessoas ajudando outras pessoas também. E eu acho que se fosse na época... assim, os Joshes com certeza iam estar naqueles reels do Instagram, todo mundo, nossa, que legal essa história, que lindo, né, o que eles fizeram, e é muito, muito bonito. É interessante a gente observar, né, que é mais uma vez essa família sendo prática no evangelho, né? Eles mais uma vez praticando o amor de Deus, mais uma vez sendo abençoados por Deus também, de forma prática, né? E esse é o resultado de uma vida de testemunho, uma vida de comunhão com Deus, que nós podemos alcançar, é facilmente alcançável, né? Eu acho que essa é uma das lições do capítulo 11 que a gente mais precisa aprender, assim, que mais me impressiona também, que é alcançável, é possível nós vivemos uma vida de comunhão com Deus e presenciar o extraordinário, porque Ele é capaz de todas as coisas. E ponto final, sabe? A história de Helene, ela traz essa... num contexto da guerra, né? E a gente tá muito distante, graças a Deus, muito distante do contexto da guerra no nosso país, por exemplo, mas a gente sabe que isso um dia vai chegar até nós. A gente sabe qual que é o futuro das coisas, que o mundo vai acabar, que Jesus está voltando, e todas essas coisas, elas vão acontecer
no nosso contexto de vida. Eu creio que, e não quero aqui ser alarmista nem nada, mas eu creio que Jesus vai voltar nos meus dias. Então, eu preciso viver uma vida de comunhão agora, em tempos de paz, né? Paulo sempre fala bastante sobre isso, para que nós aproveitemos o contexto de paz para adorar a Deus, para ter comunhão, para transformar o nosso caráter e principalmente para buscar a esse Deus. Porque aí, quando chegar o extraordinário, quando chegar a situação difícil, nós vamos estar alicerçados em Deus, nós vamos confiar no Deus que é todo poderoso, e essa chavinha não vai virar da nossa cabeça de uma hora para outra, né? Então no capítulo 11 a gente pode observar que além de pessoas transformarem pessoas, né, porque é importante nós aprendermos também a testemunhar para outras pessoas, né, a mostrar para outras pessoas o Jesus que nós servimos, porque às vezes nós seremos a única Bíblia que a pessoa vai ler, então é importante nós sermos cristãos o tempo inteiro, e principalmente entender que para que Jesus seja mostrado, nós precisamos ter comunhão com Ele, né? Nós precisamos saber quem é Ele. Porque é assim que nós pensamos, por exemplo, que você não conheceu Jesus porque Ele apareceu na sua frente como um anjo iluminado e você passou a acreditar nele. Você conheceu Jesus através de alguém. Alguém te mostrou o Evangelho, então você tem o prazer, o privilégio e a responsabilidade, claro, muito grande, de apresentar esse mesmo Jesus que você conheceu e que transformou a sua vida, né? Se esse for o desejo do seu coração, e que eu acredito que seja o desejo do coração de todo cristão remanescente nos tempos que nós vivemos, que é mostrar Jesus para as pessoas, para que muito em breve nós possamos vê-lo nas nuvens celestiais, né? Então, cada vez mais a gente vai aprendendo nesse livro e tendo esperança em testemunhar, em mostrar para as pessoas que nós podemos ser diferentes, porque nós temos um Deus, nós temos um Jesus que nos salvou e que isso é capaz de transformar o nosso caráter. Sobre isso, alguém que me chamou muita atenção no capítulo é o Adam, né? Que a Fê falou um pouquinho sobre ele. Eu acho que sobre a fé dele, né? Tem um momento ali que eles chamam ele para tomar café sempre, e ele sempre se atrasava para tomar café, né? E aí eu acho que a senhora Josh que pergunta assim, nossa, por que esse menino sempre demora pra descer? O que ele tá fazendo lá em cima? Aí chega um dia que ela sobe lá pra ver, e eu acho tão bonito porque ela desce assim, serena pra Helene, e ela fala assim, ele tava orando, ele tava prostrado orando, e aí elas descobrem o porquê que ele sempre demorava, porque ele estava orando, né? E aí o capítulo vai falar que ele tinha um colar, né? Que ele nunca deixava pra nada, esse colar. E nesse colar tinha a foto de Maria e de Jesus, né? Que a mãe deixou pra ele antes de falecer. E o que eu mais me impressionei foi o fato de, no final, os Joshes quererem adotá-lo, né? Quererem deixar a residência deles para ele como herança, e ele não aceitou. Ele não aceitou, porque ele disse que ele tinha uma irmãzinha que ele queria achar, e esse era o propósito dele. Então, assim, nossa, eu fiquei impressionada, porque assim, de um menino que não tinha nada, poder estar adotado com pessoas legais e ainda ter uma casa, um lar pra ser dele, né, seria algo muito bom. Mas assim, eu entendi que o fato de ele não ter aceitado foi por essa bondade que ele tinha no seu coração, assim, de ter um propósito de querer reunir a sua família. Como ele perdeu a maioria dos entes da sua família, então ele queria reunir o pouquinho que restava. E era a bondade de coração que ele tinha. E eu acho que a gente tem muito a aprender com ele, assim, de, em vez da gente querer bens materiais, muitas coisas materiais, a gente estar firmado nas coisas que realmente são importantes, sabe? Nas coisas que realmente fazem valor, dão valor para nossa vida. Então, Adam foi alguém que me inspirou muito nesse capítulo. É muito interessante também a gente observar, agora passando pro capítulo 12, é muito interessante a gente observar que a gente volta para a visão de Franz, da guerra, né? E aqui no começo do capítulo a gente vai tratar de muitos assuntos assim, mas Franz, ele continua tendo a fé no Deus que ele serve, e é interessante como as pessoas ao redor dele percebem essa fé, e que ele começa, tipo assim, ele nem precisa mais falar, ele não precisa mais abrir a boca para testemunhar, porque
porque eles estariam direcionados aqui no capítulo fala sobre o Stalingrado, né, que era uma das partes da Rússia em que a guerra estava muito forte e que os russos estavam vencendo bastante. E aí fala que eles foram direcionados para esse lugar que era basicamente a sentença de morte para um alemão. E aí eles acabam recebendo uma carta, assim, bem de última hora, no caminho para Stalingrado, eles recebem uma carta para desviarem a rota, né? E aí o soldado prontamente percebe que ele acredita e olha para Franz e pergunta se aquilo tinha a ver com Deus dele, né? Então, Franz, ele testemunha e ele conta isso de forma muito bonita, né? Ele não precisa abrir a boca. Eu acho que essa é a forma mais bonita que a gente tem de testemunhar sobre Jesus. E aí os pioneiros avançam ali e eles chegam no lugar e aí o livro retrata que o exército que foi no lugar deles para o lugar lá, né, para o Stalingrado, acaba sendo quase que todo dizimado ali. Então a gente percebe que realmente, mesmo que o soldado não tenha acreditado, foi a poderosa mão de Deus que guiou ambos os soldados ali para que eles estivessem protegidos, né, pela fé de um apenas. E às vezes a gente fica pensando nisso no nosso contexto de vida, assim, de quantas coisas nas nossas vidas, né, elas acabam dando errado para que lá na frente a gente reconheça e olhe para trás e fale, foi bom que deu errado, porque agora eu posso perceber que aquilo não era o que Deus queria para mim. Então é uma coisa que a gente precisa começar a pensar, né, e aí eles acabam ali parando e tendo essa reflexão, né? E Franz, ele acaba testemunhando muito sobre isso, assim. Eu acho que é muito interessante a gente olhar para esse contexto, e aqui a gente já consegue ver um Franz mais humanizado, né? Porque até o capítulo anterior a gente percebe que o Franz, ele era um cristão muito fora da curva, né? Ele é um cristão sem arma numa guerra e que estava vivendo, guardando o sábado, todos os sábados durante a guerra, o Franz guardou. Então ele era um cristão que a gente considera exemplar, né? Então aqui a gente começa a perceber que ele era um ser humano como nós, né? E as coisas começam a se tornar possíveis, porque se Franz conseguiu, se Jesus Cristo conseguiu andar por essa terra e guardar os mandamentos, também somos capazes, né? Então, eu acho que são grandes lições que a gente aprende com a história de Franz também. Sim, e acho... Isso que você comentou, Júlia, do testemunho dele, eu acho que é mais um aprendizado pra gente mesmo, porque às vezes a gente fica muito em dúvida, né? Como que eu posso falar de Jesus para as outras pessoas e o Franz, ele vive isso de maneira natural, né? Ele não precisou forçar alguém a ouvir ele. Olha, escuta aqui sobre Jesus, senta aqui. Não, ele viveu e a partir do momento que ele vivia, as pessoas demonstravam curiosidade, iam até ele e ele falava, né? Ele dava o estudo bíblico, enfim. Eu acho que isso é um grande aprendizado pra gente também, de que não precisa ser algo forçado. É algo natural a vivência. Então, o testemunho, como a própria Júlia disse, né? Às vezes as pessoas, elas não vão ter acesso à Bíblia mesmo, propriamente dita. E a gente vai ser essa Bíblia, né? Na nossa vivência. Então, eu achei isso muito legal, exatamente na fala do próprio capitão, que ele fala, seu Deus tá cuidando de você de novo, porque era nítido isso. E um ponto que eu achei interessante aqui, só pra mencionar, é que o Franz, ele acaba recebendo ali uma carta, né? Um envelope de uma situação, porque o Franz, ele era meio que comportor, então ele passava nas casas vendendo livro, ele estava vendendo Desejado de Todas as... Nossa, gente, desculpa. O Desejado de Todas as Nações. E ele tava ali na Bavária, vendendo, e aí um padre proibiu ele de vender, ele acabou sendo preso, inclusive. E aí ele recebe essa carta falando que ele tava inocente, né? Porque teve todo o julgamento, né? Passou e ele tava livre. E eu achei... Ele acha irônico, né? Eu também achei engraçado. Ele, tipo, quem diria, né? Ele num contexto de guerra, sendo soldado ali, não tá porque... Livre. Ele não porque ele quer, aí ele agora está em liberdade. Ele, nossa... Aí ele até rasga e, tipo, joga fora. E eu achei essa questão muito, assim, interessante, porque como uma guerra pode mudar a vivência de uma pessoa, né? Que eu fico pensando nessa
situações. A gente vive no Brasil, que é um país tranquilo em relação à guerra. A gente não tem problema com outros países e tudo mais. Mas eu fico pensando na vivência, por exemplo, das pessoas que vivem lá em Israel, da situação lá na Ucrânia, em outros lugares, né, que tá tendo guerra. Como a vida das pessoas muda, porque é vida de pessoa que nem a minha e a sua. Tipo, vai pra faculdade, vai pro trabalho, vai viver, e chega um dia que isso simplesmente muda. Ela tem que fugir da casa dela, ou sei lá, ela tem que... E como que a liberdade dela pode se perder também, né? A gente é livre, mas nem tanto, assim. A gente é livre até o momento de, sei lá, alguém vir aqui no Brasil, vou decretar guerra pra vocês e é isso. Então, como a gente vê o quanto nós somos vulneráveis, né, às situações, aos contextos históricos também, e o quanto que isso é mais um motivo, né, pra gente entregar a nossa vida a Deus, assim, como o Franz fez também, de dar toda a devoção ali a Deus, porque realmente a gente não tem controle de nada. E é interessante a gente observar que a história de Franz, ela é uma história de realmente muito contexto, assim, muitos detalhes, né? São muitas pequenas coisas que vão retratando um soldado que vive numa guerra, que é cristão e que defende os seus valores. E que para nós hoje não tá difícil de fazer isso, porque nós não estamos num contexto de guerra, nós não temos uma ameaça de fato contra a nossa fé. Mas esse momento vai chegar, né? Como eu mencionei anteriormente, esse momento vai chegar para nós. Então, pela misericórdia de Deus, pelo amor que Deus tem por cada um de nós precisamos acordar, despertar e verdadeiramente buscar enquanto estamos em momentos de paz, né? Nós não sabemos como vai ficar o contexto político da história do planeta, nós não sabemos o que vem por aí, né? Em questões políticas, principalmente, porque a gente sabe que haverá um decreto, haverá uma situação em que nós precisamos provar a nossa fé, mas que a gente precisa entender que hoje é o momento de buscar. Hoje é o momento em que a gente pode, em que a gente consegue, em que a gente tem acesso, em que a gente tem liberdade e muitos outros benefícios e privilégios que nós não vamos ter mais, em que vai nos ser tirado. Então, esse é o momento de se preparar, né? Assim como um atleta precisa se preparar para uma corrida, para um esporte que ele pratique, ele precisa se preparar antes, ele não pode chegar no dia e achar que está preparado. Então nós precisamos, como cristãos, cada dia mais precisamos se preparar de fato para esse momento, para o momento em que vai nos ser cobrado a nossa fé. E os momentos em que nós temos para estudar, para nos aprofundar, para estarmos cada vez mais próximo desse Deus, não só para esse momento de aflição que nós vamos passar, porque esse vai ser um momento rápido, né? Nós precisamos nos preparar para a eternidade com Cristo, né? Para que, já que nós queremos e almejamos esse céu, para que a gente compartilhe desse céu de forma plena, de forma prazerosa, porque qual vai ser o sentido de estar no céu sem gostar do céu, sem gostar de Jesus, sem conhecer Jesus? Então é interessante nós pensarmos aqui que Franz, ele tem um testemunho de vida que ele, a cada dia, ele busca ao Senhor e a cada dia ele tem um testemunho para contar, né? E aí, chegando lá no céu, qual será o nosso testemunho? O que nós teremos para contar para as pessoas que através da graça de Jesus nós a obtemos, né? Então é uma situação muito interessante que a gente começa a pensar, e Franz, ele vai testemunhando assim em todos os lugares que ele vai, né? A gente consegue, como foi mencionado no capítulo anterior, a gente consegue perceber que Franz, ele não faz distinção de ser humano, ele não faz distinção de ideologia, ele não observa nada do que está acontecendo, ele apenas observa a necessidade das pessoas de conhecerem o Salvador e de se arrependerem dos seus pecados e viverem uma vida transformada, de conhecerem e terem a paz do Jesus que ele tem. Porque, irmãos, de verdade, só é possível se desfazer de uma arma numa guerra tendo a paz que Jesus nos dá, porque isso não é possível nem no nosso contexto de vida normal, né? Às vezes a gente tem os nossos momentos de ser humano em que nós estamos na veia da carne, né, como se dizem por aí, e aí a gente acaba vivendo uma vida que não tem como a gente, né, passar por algumas situações sem nos irar, mas a Bíblia é muito clara em dizer: irai-vos, mas não pequeis, né? Nós precisamos continuar mantendo o cristianismo, o fator cristão à frente de qualquer outra situação que a gente conviva, né? Bom, agora nós vamos
ter as nossas considerações finais em relação a esses 2 capítulos maravilhosos. E continue aqui com a gente, que mais uma vez esse livro ele é muito fantástico. Eu achei fantástico desse capítulo, né, juntando com o outro, que assim, nesse capítulo 12, os soldados, eles encontraram um local que era cheio de girassóis, né? Uhum. Campos imensos de girassóis. E aí, lá, eles encontraram tonéis gigantes de óleo. E o capitão, ele mandou que eles explodissem, né? Esses tonéis, para que eles continuassem a jornada como eles sempre faziam. Eles chegavam, destruíam as coisas e depois seguiam, né? Mas Franz é um homem, assim, segundo o coração de Deus. É um homem muito sábio. Porque ele dá uma ideia pro capitão de assim, não, me dá tantos dias, não lembro agora a quantidade de dias, me dá tantos dias, porque eu quero que os soldados peguem esse óleo para que a gente possa usar de alguma forma. Porque no livro fala que esse óleo, ele era algo muito caro. Então, poderia ser trocado por outra coisa, poderia ser vendido ou até usado, né? Ali na casa, diariamente. E aí, ele dá essa ideia pro capitão, ele fala assim, tá bom, eu vou deixar com você, mas em tantos dias, você tem que pegar esse óleo todo, senão a gente vai explodir. E aí, Franz, ele fala assim pros soldados, olha, peguem latas vazias, tragam pra cá, porque eu vou dar pra vocês esse óleo. E aí, o livro fala que secretamente, também à noite, ele começou a falar pra população ali em geral, pra levarem essas latas vazias também, para que pudessem pegar esses óleos. E aí é muito bonito, porque o livro fala que muitas pessoas da população foram ajudadas por causa desse óleo. Então as pessoas iam lá à noite, levavam as latas e depois elas trocavam por certos tipos de alimento, elas vendiam. E o livro vai falar até que Franz, esse homem de Deus, ele levou alguns desses óleos para Helene, né? E lá ajudou muito ela, porque ela trocou por algumas coisas e a família deles pôde viver por mais algum tempo por causa desses óleos. Então, eu acho, assim, algo tremendo, assim, sabe? De sabedoria, assim, de ele sempre estar pensando nas pessoas. E mais que isso, eu fiquei pensando, assim, que talvez Franz, ele tenha ficado vivo todo esse momento, até agora que a gente está lendo, porque Deus, ele tinha um propósito maior. Não era assim, só porque Franz era um cara legal, porque ele lia a Bíblia, estudava a palavra. Ok, isso também. Mas o diferencial de Franz é que ele usava a vida dele para ajudar as outras pessoas. Na verdade, Deus usava a vida dele, para que por meio da vida dele, a vida de outras pessoas fossem ajudadas, fossem transformadas. Tanto que o livro fala que em todos os lugares onde ele passava, ele tentava salvar as pessoas, mesmo que fossem inimigas. Ele tentava dar alimento para as pessoas, tentava ajudar, queria que as pessoas ficassem vivas, né? E quantas pessoas devem ter vivido por causa da ajuda de Franz? Por tudo que ele fez. Então, assim, o aprendizado que eu tirei pra minha vida disso é que Deus, eu acho que o maior propósito de Deus pra gente, assim como ser humano frágil, é de ele nos usar pra salvar a vida de outras pessoas, sabe? Então, talvez não seja coincidência o fato de Franz ele ter ficado vivo todo esse tempo até agora. Talvez, entre todos os soldados, ele era o único fiel a Deus que podia ajudar outras vidas. E por isso que Deus, ele protegeu ele não deixou que ele se machucasse, ele curou ele, né? Tem uma cena que ele cura ele, que ele tá com pés ensanguentados e tal, e ele faz uma cura. Por quê? Porque ele sabe que Franz, em qualquer lugar que ele ir, ele vai falar de Jesus e ele vai ajudar as pessoas. Então, é uma pessoa que Deus, ele usa, por intermédio dele, ele usa para salvar as outras pessoas. E eu acho que isso é um aprendizado que a gente pode tirar desse livro e desse capítulo. Que talvez Deus, se a gente está sem um propósito de vida, talvez Deus, ele só esteja esperando a gente pedir para ele nos usar
para ajudar as outras pessoas, né? Tanto que as pessoas falam que quando a gente faz missão, quando a gente vai ajudar, a gente descobre quem a gente é e a gente realmente tem um propósito de viver, de vida nessa terra. A Bíblia também fala isso. Então eu acho que é um propósito muito forte que Deus, ele fala por intermédio desse capítulo, é isso, da gente usar a nossa vida sempre para levar um evangelho e para ajudar as pessoas nas necessidades físicas delas também. Eu acho que o que eu aprendo bastante nesse capítulo é uma coisa que a Gabi já mencionou e eu também mencionei, a respeito do poder de Deus, né? Dessa confiança que a gente precisa ter em Deus. E para mim a lição que eu fico desses 2 capítulos é realmente assim, como que a gente tem se disponibilizado para Deus, quanto que a gente tem dedicado, tanto ao ajudar outras pessoas, quanto ao realmente buscar a esse Deus, né? Ao estar cada vez mais perto, a estar cada vez mais disposto a ter algumas dificuldades, mas mesmo assim entender que o propósito de Deus é maior, né? Buscar e almejar as nossas coisas nessa terra não tem problema nenhum, inclusive é um incentivo que Deus faz para que nós melhoremos, para que nós busquemos crescer profissionalmente, que a gente busque ter a nossa família, um lugar melhor, ter condições de vida melhor. Essas coisas não são pecado, mas o objetivo, a motivação que a gente tem precisa ser buscar o reino dos céus. Então a gente precisa entender cada dia mais que é necessário buscar tanto as nossas coisas nessa terra, mas sempre pensar no viés do céu, sempre olhar para Franz e para a história dele e da sua família e dizer que eles foram pessoas que passaram por momentos difíceis, que estiveram com muitas dificuldades, mas que não deixaram de buscar a Deus. E nós, o que nós temos feito, o quanto nós temos buscado e o quanto nós temos disponibilizado para ajudar outras pessoas, independente do contexto político em que ela se encontre. Essa é uma discussão que é muito difícil de fazer hoje em dia, né, num mundo polarizado que a gente vive, mas o quanto nós estamos dispostos a ajudar pessoas que possivelmente vão nos perseguir algum dia, que possivelmente vão querer a nossa morte, vão querer o nosso mal. Então a gente precisa entender que o nosso coração só vai ser transformado para que a gente consiga fazer isso através do poder de Jesus. A gente não tem essa capacidade de amar outra pessoa ou de estar no contexto de empatia por outra pessoa sem Jesus. Isso não existe. Então eu acho que a lição que fica aqui é que Franz, ele se disponibilizava, ele se entregava por completo, ele não observava o contexto em que ele estava, as dificuldades que ele poderia enfrentar, ele mal media as consequências dos atos dele, ele apenas queria ajudar as pessoas porque ele sabia que através dessa ajuda as pessoas conseguiriam encontrar a Jesus, e esse era o maior propósito dele, esse era o objetivo dele, e talvez por isso que nós percebemos que o propósito dele não era servir na guerra como médico, era servir na guerra como um soldado, esse era o objetivo. Então Deus realmente está no controle de todas as coisas, porque Deus sabe como que as coisas precisam ser feitas, né? Então a gente precisa aprender que o controle da salvação de outras pessoas depende da nossa disposição. Deus, ele nos dá o privilégio que os anjos gostariam de ter, de salvar outras pessoas, de estar presente na salvação de outras pessoas. Então eu acho que a lição que eu mais aprendi aqui foi que Franz, ele tinha a oportunidade de apenas sobreviver, mas ele decidiu, ele se ofereceu inteiramente para salvar outras pessoas também. Então que nós possamos ter esse ímpeto também, né, de levar a salvação para outras pessoas através dos nossos testemunhos, que muitas vezes não vão ser por palavras, né, que muitas vezes vão ser a nossa vivência. Então eu acho que essa é a grande lição que a gente aprende nesses 2 capítulos. Amém. Ouvindo as 2 meninas falando, eu lembrei de uma música que eu gosto bastante, que é do Vocal Livre e do coral do NASP, que é o 1000 versos pós-lúdio, que eu acho muito bonito, que representa exatamente isso de Deus. Deus é um Deus que se entrega tanto pela humanidade e ele não tem o controle da gente aceitar isso ou não. Então eu fico pensando na questão de como que é para Deus estar nessa posição de você ter a plena consciência de todas as coisas
de você ver o que tá errado e de você lidar com a sua criação que não quer aceitar o que você está falando, enfim. E no próprio coro, assim, da música, diz que mesmo se você não me perceber, eu suporto as dores, eu suporto o medo de te esperar e não saber se um dia você vai me perceber. Então Deus tem essa angústia, se um dia as pessoas vão perceber ele ou não. E aproveitando a deixa das meninas, né? Deus quer te usar, Deus quer me usar para que mais pessoas conheçam do amor dele. Ele quer que todos se salvem. A própria Bíblia diz que da vontade de Deus, se fosse por ele mesmo, todos seriam salvos. Só que ele também dá essa liberdade pra gente. O que a gente vai fazer diante dessa escolha? E fica aqui o questionamento, né? A partir da vida do Franz e da Helene, que o testemunho desses dois, né? Desse casal, dessa família, possa servir pra gente, para que cada dia a gente possa escolher ser usado por Deus, né? Mas foi muito bom comentar mais esses capítulos aqui com as meninas. Eu agradeço de coração a presença delas. E eu agradeço a você que ficou até aqui nos ouvindo. Então, não esqueça de compartilhar para aquele seu amigo, se você acha que ele vai gostar de ouvir essa palavra. Se ele vai gostar da história também, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de curtir. Lembrando que se você curtir, isso ajuda o YouTube a entender, né, que o nosso conteúdo é relevante, então mais e mais pessoas podem ser alcançadas pela palavra de Deus. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, né? No Instagram, @tuporém.podcast. E me despeço aqui de você. Até mais, até o nosso próximo episódio. Um beijo e até!